Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, os que nos acompanham pela TV Câmara. Tem um monte de assunto aqui, eu vou começar por essa manchete aqui. Campinas desiste do VLT e opta por ônibus articulados. Tá? Quando foi anunciado isso aqui há 2 anos atrás, eu falei, ó, isso aqui é canto da sereia, viu? Naquela época eu ainda dizia que isto não era a alternativa, uma cidade como a nossa, no século XXI. Né? Nós devíamos trabalhar isto sim, né? Para termos metrô aqui em cidades como Porto de Campinas, trabalhar metrô de superfície e tal. Aí eu me lembro que o Josias, colega nosso aqui, me chamou de cético, né? Não, vereador, o ex-secretário de transporte falou, não, o ano que vem está correndo aí o VLP aí. Né? Muito bem, agora o governo desiste do VLP e fala que os recursos que seriam aplicados no VLP vai para outras áreas. Também canto da sereia. Por quê? Porque esses recursos não existem, tá? Vai se pleitear esse recurso do governo federal para depois aplicar nas áreas que está se falando aqui. Então, eu acho que nós, em Campinas, precisamos de um plano diretor para a cidade, tá? Na área do transporte, né? Na área dos equipamentos sociais, para não acontecer o que está aqui. Então, eu quero perguntar aqui para o nosso estimado colega aí, que é o Josias, aqui a beleza aqui, ó. Campinas desiste do VLT. Nós vamos continuar a ter um sistema de transporte rodoviário que é caro, tá? Que é deficiente e que não atende a população. Isso é um fato, eu estou falando de fato. Veja, eu não sou contra o empresariado, para mim podia fazer metrô e empresariado explorar, não é essa a questão, tá? Eu acho até que tem que ser terceirizado, privatizado, porque a iniciativa privada tem mais liberdade de administrar. O que não se pode é que uma cidade, né, do nosso porte ainda insista, né, num transporte ultrapassado como é o transporte rodoviário. Não é possível mais isso. E não se tem nem planejamento de transporte de massa. Não se fala nem planejamento. Tá? Então não é possível um negócio desse aqui. Eu acho que é preciso que... Eu acho que deveria haver uma lei federal, né, que obrigasse os municípios do Porto de Campinas, por exemplo, a colocarem no seu orçamento uma percentagem para investir em transporte de massa e exigir um plano diretor de transporte, porque se deixar isso na órbita dos governos municipal, nunca vai acontecer, porque nunca tem dinheiro. E em São Paulo, o prefeito lá, o ano passado, retrasado, subsidiou 600 milhões, subsidiou o transporte de massa lá em São Paulo. Todo mundo sabe disso aí. Então não é possível um negócio desse aí. Eu quero também dizer aos senhores que amanhã é o Dia Mundial da Saúde e é um dia muito importante no calendário, né? E olha o que eu vou dizer aqui, uma estatística. Eu venho nessa tribuna para falar sobre isso, mas eu só queria falar para os senhores o seguinte. 560 mil pessoas morreram assassinadas na década de 2000 a 2010. 560 mil pessoas, tá? É uma aberração um negócio desse aqui. A cada 1 minuto uma pessoa morre assassinada no nosso país, viu? E de acidentes, 360 mil pessoas foram acidentadas e perderam a vida nos acidentes em 10 anos. Essas duas aqui dá 920 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas, viu? 1 milhão de vidas se perdeu por causa de armas de fogo, assassinadas e acidente de trânsito. É uma barbaridade um negócio desse, é uma estatística estarrecedora, tá? Que infelizmente nós nos acostumamos, né, a tomar conhecimento e fica por isso mesmo, tá? Então, no Dia Mundial da Saúde, eu queria deixar isso aqui. Eu vou voltar aqui para falar amanhã desse movimento que tem aí dos planos de saúde, que eu acho que eu posso dar alguma contribuição daqui a pouco. Muito obrigado por hora, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Alide Lara. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes aqui, os que nos acompanham. Também quero cumprimentar aí o nosso querido amigo, ex-vereador Luiz Riguete, grande figura,
e que sempre tivemos aí um excelente relacionamento. Mas, senhores vereadores, na última reunião, o vereador Biléu veio a esta tribuna e fez aqui uma eloquente, uma manifestação emocionante, né, sobre o seu estado, né, sobre a sua situação, e emocionou a todos nós, né. É admirável a vontade, a garra, a fé do nosso querido companheiro e colega Biléu Soares. O amor dele à vida, né? O amor à causa pública, a sede de viver, realmente é uma coisa digna de ser elogiada e de empolgar todos nós. Eu queria dizer para você, Biléu, que há muitos anos eu vi um pensamento numa folhinha, calendário, e que eu guardei, e que acho que aplica a você pela sua garra pela vida. Se não me falha a memória, esse pensamento diz o seguinte: Senhor, dai-me a perseverança das ondas, fixando em cada retrocesso o impulso para um novo avanço. É assim que eu vejo o Biléu todos os dias, né, lutando. E tenha certeza, Biléu, que os seus colegas, seus amigos, a cidade de Campinas, sobretudo, né, pais e mães que têm filhos, que têm netos, estão torcendo para que você continue em pé, sendo útil à sociedade e vivendo, né, a família maravilhosa que você tem. Nós estamos orando por você, rezando por você, e nada sobrepõe a vontade do Criador, né? Nós já assistimos aqui, na nossa terra, aqui, no nosso barco, verdadeiros milagres. Então é perfeitamente possível, e nós acreditamos nisso, que você se restabeleça, que você se cure, e que realmente, tá, você saia dessa situação. Nós estamos de mão dadas com você para vencer essa batalha, tá? Que o bom Deus nos ajude e permita que você continue ao nosso lado. Nós cremos nisso. Um grande abraço. Senhor presidente, senhores vereadores, mas eu queria comentar aqui o seguinte: eu tenho visto muitos elogios à presidenta, eu falo presidenta porque eu opto por isso, ela tem sido elogiada, né, por pedetistas, PSBistas, né, tucanos, PMDBistas, viu? Tenho visto isso aí, tenho visto bastante isso aí, né? E eu tenho pensado com os meus botões, né? Interessante isso. E outro dia eu estava pensando, eu falei, meu Deus do céu, se confirmar realmente, né, que ela seja uma grande presidenta, que avance, que faça mais, então eu ousaria dizer, né, olha o que eu vou dizer, hein, que o Lula é melhor que ela. Olha o que eu estou. Por que o Lula é melhor que ela? Porque foi o Lula que escolheu ela. Porque foi o Lula que escolheu ela. O Lula que teve a humildade, a maturidade de falar, bom, eu vou ver se eu consigo alguém que seja melhor que eu, alguém que possa avançar mais, né? Então, eu acho que todo o Brasil está torcendo para que as coisas aconteçam, que as coisas melhorem, né? E eu tenho visto aí na mídia, tenho visto inúmeras manifestações, independentes de partidos. É óbvio, eu acho que é muito cedo ainda para a gente afirmar, né? Não é possível, com 3 meses de governo, você, tá? Mas o que se verifica aí, as várias falas, que tem sido um governo mais equilibrado, mais profissionalizado, né? Um governo que tem buscado um melhor relacionamento internacional, enfim, tá? Então, tomara que isso aconteça, né? E aí realmente o Lula é melhor que ela, que a Dilma, porque foi o Lula que escolheu ela, né? Parece paradoxal isso, né? Mas eu acho que tem sentido.
Eu queria também usar desta tribuna, nesse tempo que me falta, para falar com os senhores da importância aí de nós discutirmos aí a questão das macrozonas, tá? Outro dia eu estive com o promotor público, o doutor Albejante, casualmente aí numa solenidade, né? E ele me manifestou aí sua grande preocupação com relação a esse assunto aí. Se não me falha a memória, o vereador Arthur Orsi tinha levantado aqui nesta casa a conveniência de nós termos aí uma assessoria especializada para esse assunto, né? O fato objetivo, o fato é que até agora, né, nós estamos com esse assunto aí sem avançar. Certamente dentro de alguns dias nós vamos votar esse assunto e eu acho que pouca coisa se avançou no sentido de convencimento. Todos nós queremos, né, uma legislação que não amarra a cidade, que não atravanca a cidade. Eu tive a oportunidade de falar para os senhores aqui que eu tive nas últimas férias na cidade de Camboriú e também em Florianópolis, né? Eu fiquei encantado lá fiquei encantado com Camboriú, né? Uma cidade limpinha, tudo arrumada, né? Se você quiser falar, vamos para o centro à noite, você tem o centro. Aqui em Campinas é possível alguém falar que vai no centro à noite? Hein? É possível alguém falar isso, que Campinas tenha centro? Então, e isso passa pela revitalização da nossa cidade. E quando se fala em revitalização, né, se fala em resolver os problemas dos ambulantes, que até agora do shopping popular, né, da questão da segurança, da questão da limpeza das praças, enfim, todo mundo sabe o que é preciso fazer, tá? Mas eu acho que isso passa também, né, por essa regulamentação, né, por um novo ordenamento na questão das macrozonas. Então, eu queria só relembrar aqui os colegas, né, que esta casa, quando o doutor Albejante esteve aqui, teria ficado de nós contratarmos aí uma assessoria, uma consultoria especializada para que a gente pudesse avançar. Eu acho que não dá para esta casa votar um assunto dessa natureza, com essa importância, tá? Sem que a gente realmente, sem que nós tenhamos convencidos, tá certo? Da absoluta conveniência de aprovar o projeto do Executivo. Uma parte, vereador. Pois não. Na verdade, Vossa Excelência tem razão. O doutor Albejante, ele fez a sugestão de que nós contratássemos. Isso aí, evidentemente, é muito bem-vindo. E há um momento único que nós podemos fazê-lo, que é dentro das comissões permanentes, quando da análise dessas matérias, não é? Então, a sugestão, evidentemente, da promotoria é bem-vinda, sempre é bem-vinda. Ela soma a outras sugestões, iguais às dos cidadãos que foram ouvidos, e são todas muito bem-vindas. Então, eu acredito que é necessário, sim, que possamos embasar esse pedido dentro das comissões permanentes, né? E aí, como nós estamos falando de situação técnica, talvez a comissão da política urbana, né, de política urbana, e fosse a mais adequada para esse tipo de intervenção. Acho justo, e porém, no momento certo, que nós realmente possamos reivindicar ao presidente essa contratação. Muito bem colocada a sua intervenção, vereador, mas eu acho que isso então precisa acontecer, né? Eu queria, quer dizer, eu estive com o promotor e realmente eu acho que nós precisamos fazer isso para não votar isso de 30 atropelo. Pois não? Assim, rapidinho.